Olá pessoal do módulo 2 de Química, dando início a mais uma aula sobre corrosão. Hoje iniciaremos realmente o estudo da corrosão propriamente dita, que até as aulas anteriores nós estávamos trabalhando as reações de oxirredução, a eletrólise, as pilhas, enfim, toda aquela base de informações que nos auxiliam e nos auxiliarão no entendimento das aulas que se seguem a partir de agora. Então, agora, hoje, nessa aula, damos início realmente aos conteúdos que são importantes e práticos da ordem da corrosão. Bom, então o título realmente é corrosão, porque nós vamos estar estudando a corrosão e vamos começar com o conceito. A corrosão consiste na deterioração dos materiais pela ação química ou eletroquímica do meio, podendo estar ou não associada a esforços mecânicos ou térmicos. Bom, o que nós queremos dizer com ação química ou eletroquímica? Porque eu posso ter um processo químico que é uma corrosão, que é uma deterioração, e posso ter um processo eletroquímico, que também vai ocorrer a corrosão, e no caso eletroquímico, com fluxo de elétron, com corrente elétrica. E isso está associado ao meio em que se encontra o material, seja ele metálico ou não. Esse meio pode ser um meio aéreo, está na presença do ar atmosférico, e meio aquoso, solo, etc. E está ligado também a esforço. Equipamentos como bomba, pontes, guindastes, turbinas, etc., está associado a esforço mecânico ou térmico. Peças ou equipamentos que têm mudanças de temperatura, muito quente, hora muito frio, ou sempre quente ou sempre gelado, tem que ser levado em conta. Equipamentos na área metalúrgica, siderúrgica, ou de equipamentos de alta temperatura, motores, a alta temperatura deve ser considerada porque vai haver desgaste, vai haver deterioração do material, assim como baixa temperatura, equipamentos, bases petrolíferas, estações de análise, equipamentos que vão a alta atmosfera, em que a temperatura é muito baixa, também sofre desgaste pela ação térmica, baixa temperatura. Não é só a alta temperatura, mais baixa. Outro detalhe, o processo corrosivo é heterogêneo. Por que heterogêneo? Porque o material geralmente que sofre a corrosão é um metal, é um material sólido normalmente. A corrosão normalmente é no material sólido, via de regra metal. E o ataque é feito pelo ar, pela água, ou associado à água, ar, poluentes, espécies ametálicas que são ávidas por elétron. E então é um processo heterogêneo, porque envolve um material sólido que sofre a corrosão, o ar, a água, etc., que é normalmente líquido ou gás. Então é heterogêneo. Exotérmico. Todo processo corrosivo libera calor. A gente não pode não observar, não sentir, mas é exotérmico. E, por consequência, ele também é espontâneo. Ok? Vamos adiante. A corrosão pode incidir sobre diversos tipos de materiais, sejam metálicos, como aços ou ligas de cobre, normalmente os metais, ou não metálicos, como plásticos, cerâmicas ou concreto. Plástico sofre corrosão, pode não ser uma corrosão eletroquímica, mas vai sofrer corrosão. A mesma coisa o material cerâmico e mesmo concreto, devido à poluição. O estudo da corrosão é fundamental. Nós temos que estudar a corrosão por quê? Nós temos que conhecer por que a sociedade, o ser humano, tem que conhecer a corrosão? Por causa dos materiais que são empregados nos diversos equipamentos, máquinas, estruturas, aviões, carros, turbinas, etc. Para garantir o quê? A qualidade desse material, a durabilidade do material, a integridade e a manutenção das propriedades dos materiais. Eu não posso fazer uma ponte, um motor de avião ou a estrutura mesmo metálica de um avião, se eu não consigo assegurar a durabilidade porque eu não conheço o processo corrosivo. Então, conhecer a corrosão, o processo corrosivo que ele está sujeito, é fundamental. Olha o caso de um navio. Um navio está sujeito à maresia, à água salgada do mar, ou mesmo de um rio, que tem
seus íons, seus sais, ainda que não sejam íons ou sais ligados a sal salgado, né? A ideia de salgado. E a umidade. E outras tubulações de gás que são, ou de petróleo, que são enterradas, estão no solo, estão sujeitos a ataque corrosivo. Tem que se conhecer, porque se não se conhecer, como é que vai. Qual é a realidade de manutenção, de durabilidade, de garantia, de segurança do material se eu não conheço as características do meio ou do próprio material que eu estou fazendo a construção em relação ao processo corrosivo? Então tem que se conhecer bem os mecanismos, os meios, as características, os detalhes dos processos corrosivos para se assegurar uma qualidade do material e do equipamento que está se empregando economicamente. Daremos ênfase na corrosão dos materiais metálicos. Para nós aqui não vai interessar a corrosão de plástico, ataque corrosivo em cerâmica ou a destruição de concreto. Não é? Vai interessar metal para nós. Consequentemente, aquela mais associada aos processos eletroquímicos ou das pilhas, né, que vai ocorrer a formação de pilha. Esta corrosão é denominada corrosão metálica. Claro, corrosão de metal, corrosão metálica. Dependendo do tipo de ação do meio corrosivo sobre o material, os processos corrosivos podem ser classificados em dois grandes grupos, abrangendo todos os casos de corrosão. Qualquer que seja o caso de corrosão, tem que estar dividido em dois grupos. Em um dos dois grupos. Ou cai no primeiro grupo ou cai no segundo. Qualquer que seja a corrosão. Ou ele é uma corrosão eletroquímica ou é uma corrosão química. Mais comum a corrosão eletroquímica do que a corrosão química, que nós vamos ver adiante. Então, qualquer que seja o processo corrosivo, ou o processo corrosivo é por corrosão eletroquímica ou por corrosão química. Vamos adiante. O primeiro deles, os processos de corrosão eletroquímica. A corrosão eletroquímica são as mais comuns na natureza, se caracterizam basicamente pelos seguintes pontos. Nós vamos ver por que eles são os mais comuns. Esses pontos que se seguem vão garantir isso. Quer ver? Necessariamente ocorrer na presença de água no estado líquido. Ora, a água mais comumente na natureza está no estado líquido, ainda que às vezes não está como um rio, mar, lago, mas está líquida. Por exemplo, eu tenho uma tubulação no solo onde tem água líquida. Eu tenho um material aéreo, ponte, viaduto, veículos, estão sujeitos à água, gotículas de água presentes na atmosfera. Então a água está líquida. Outra coisa, temperaturas abaixo do ponto de orvalho. Vamos ver o que é isso, ponto de orvalho. Sendo a grande maioria na temperatura ambiente. O ponto de orvalho, vamos ver a seguir, é a temperatura abaixo dessa temperatura, a água se apresenta líquida, no mínimo na forma de gotículas, que nem fosse aquela garoazinha que a gente vê em dias muito frios. Digamos, seria uma ideia de ponto de orvalho, ok? O ponto de orvalho só é viável numa determinada condição, e o ponto de orvalho é determinado por uma temperatura e uma pressão. Como normalmente nós estamos trabalhando na pressão próxima da pressão normal de uma atmosfera, o ponto de orvalho fica definido praticamente em termos de temperatura. Outra coisa, formação de uma pilha. É uma pilha. Se é uma pilha, há corrente elétrica, ok? A gente chama de pilha ou célula de corrosão. E nós estudamos pilha com a circulação de elétrons. Ou seja, se tem circulação de elétrons, nós temos corrente elétrica, como nós estudamos em pilha. Aonde dá essa pilha ou esse processo corrosivo? Na superfície do metal. Corrosão, pelo menos o que nós estamos vendo aqui, corrosão eletroquímica. Presença de umidade, tá certo? E ocorre na superfície do metal, porque é na superfície que vai ocorrer a pilha, ou seja, vai ter um polo positivo, um polo negativo, o cátodo e o ânodo, para onde os elétrons irão e de onde os elétrons surgem. Isso é fundamental. Aí, a ideia de ponto de orvalho que aparece aqui. Vamos ler e discutir um pouquinho. Ponto de orvalho.
temperatura na qual o vapor de água presente no ar ambiente passa ao estado líquido na forma de pequenas gotas por via da condensação, o chamado orvalho. Então, quando a temperatura está no limite ou abaixo desse limite, nós temos a temperatura de orvalho e aí eu tenho a formação de gotículas. Um valor de temperatura limite é chamado de temperatura de orvalho. A partir dele, acima dessa temperatura, desse ponto, a água não se apresenta na forma de gotículas, mas na forma de gás, de vapor d'água, mas não como gotículas. Em outras palavras, é a temperatura na qual o vapor de água que está no ar, está em suspensão no ar, começa a se condensar, virando gotinha, virando orvalho, virando pequenas gotículas. É aquilo que eu falei, tem uma temperatura. Abaixou um pouquinho, começam a aparecer as gotículas, essa temperatura é chamada ponto de orvalho. Observação: o fato do eletrólito conter água líquida, a corrosão eletroquímica é também denominada corrosão em meio aquoso, porque o material sendo metal sólido, é necessário a água em maior ou menor quantidade para que ocorra o processo corrosivo. Não quer dizer que está mergulhado numa piscina de água, mas tem que ter como cúmplice, como corréu, como participante, a água, ok? Isso é fundamental. Nos processos de corrosão, olha um detalhe importante. Os metais, nós vamos estudar só os metais, corrosão de metais, reage com os elementos não metálicos presentes na onde? No meio. Esse meio pode ser o ar, pode ser a água, pode ser o solo, ok? Se o metal está no ar, o meio é o ar. Se o metal que está sofrendo corrosão está na água, como uma estação de petróleo, o meio é a água. Se o metal é um tubo que está enterrado no solo, ou uma estrutura, então nós temos o meio solo. Em todos eles nós temos oxigênio, enxofre, ácido sulfídrico, CO2, entre outros, né, sais de diversas naturezas, presentes, e esses materiais vão reagir com o metal, como está dizendo aqui, ó. Nos processos de corrosão, os metais reagem com quem? Com os elementos não metálicos presentes no meio. No caso, elementos, não vou dizer, mas com espécies não metálicas, como O2, S, H2S, CO2, etc. E o metal vai, junto com isso, vai produzir compostos semelhantes. É uma reação do metal com essa turma aqui, O2, etc. E outros, né? Produzindo compostos semelhantes aos encontrados na natureza. Todo metal vai reagir em maior ou menor grau, maior ou menor rapidez, com agentes não metálicos e voltar, vamos dizer assim, ao solo, à natureza, na forma como é encontrado. Tá certo? Daí está dizendo, produzindo compostos semelhantes aos encontrados na natureza, dos quais foram extraídos. Todo metal veio de um minério extraído na natureza. O minério foi trabalhado e gerou aço, cobre, alumínio, estanho, chumbo. Esses metais foram extraídos de minério no solo, na natureza, e a partir do momento que ele é metal, ele quer voltar espontaneamente a ser minério, quer voltar para o lugar de onde veio. Daí a reação entre o metal e essa turma aqui e outros, ser reação de corrosão, ser espontânea, ser exotérmica, ok? Porque ele quer voltar de onde veio, para a natureza. Conclui-se, portanto, que nesses casos a corrosão corresponde ao inverso dos processos metalúrgicos. No caso da corrosão, o metal quer voltar para o solo, para a natureza. E no processo metalúrgico, o homem tira do solo o material metálico na forma de minério e pelo processo metalúrgico obtém o metal. Vamos ver a figura. Olha aqui, ó, o minério aqui, por metalurgia, você aquece, derrete, dá energia, ele sai, o material, o minério, tem energia baixa. Quando a gente aquece, derrete, purifica e obtém o metal tem energia maior. Esse metal está numa quantidade de energia muito alta. Em tese, ele está disposto a voltar a ser minério. Como? Pelo processo de corrosão. E aí, quando o metal, por corrosão, volta a ser minério ou algo semelhante, ele libera energia. Então, todo metal
volta a ser minério por processo espontâneo de corrosão, liberando energia. Então, de metal para minério é um processo de liberação de energia. Já do minério até o metal, que é o processo de metalurgia, que é contrário à corrosão, é um processo de ganho de energia. Estava num patamar de minério baixo de energia. Ganhou energia e veio para um patamar mais alto de energia, enquanto metal. Metal tem energia muito maior do que o minério, até porque o metal, os átomos estão organizados, laminados, estruturados, purificados. Isso requer energia ser adicionada ao minério para que ele fique da maneira como se deseja. Eu diria assim, brincando mesmo, é como se pegasse uma roupa amarrotada, que seria o minério, e levasse na tábua de passar roupa e com ferro quente produzisse a roupinha engomada passadinha. É o metal. Isso é só uma alusão, é uma comparação grosseira sobre a ideia de minério, metal. Roupa amarrotada, ferro quente, roupa passada, metal, ok? Bom, é uma ideia. Vamos seguir para frente. B. Além dos processos de corrosão eletroquímica, nós temos os processos de corrosão química. Os processos de corrosão química são por vezes denominados corrosão ou oxidação em altas temperaturas, porque esses processos, muitas vezes, que ocorrem em indústrias, né, em locais especiais de interesse econômico, não são muito comuns, tá? Esses processos são menos frequentes na natureza. Claro, na natureza é pouco provável ter isso. O que pode acontecer é alta temperatura em poucos locais no nosso planeta, mas que não tem o interesse econômico que nós queremos dar para a corrosão. Então, são menos frequentes na natureza, mais comum em indústrias, certas indústrias, envolvendo operações onde a temperatura muitas vezes são elevadas. Muitas, não quer dizer sempre. Quais são as características? A ausência da água líquida. Claro, porque a temperatura é elevada. No mínimo, a água está fora se a temperatura foi elevada. Ou muitas vezes nem precisa da água para ocorrer, nós vamos ver isso. Então, não tem água no estado líquido. Pode estar num ambiente que nem o ambiente atmosférico que nos envolve, que tem vapor e muitas vezes sem água no estado líquido ou em quantidades desprezíveis. Normalmente, temperaturas elevadas, sempre acima do ponto de orvalho. Por quê? Do ponto de orvalho para baixo, a água está líquida. Acima do ponto de orvalho da água, a água não está líquida, está como vapor. Depois, interação direta entre o metal e o meio corrosivo. Eu não preciso da água, que nem aconteceu na corrosão eletroquímica. Eu tenho a corrosão química, que é o metal e o meio. Por exemplo, um pedaço de ferro com ácido sulfúrico. Não preciso de água. O ferro e o ácido sulfúrico, vai haver uma reação onde o ácido sulfúrico vai corroer o metal, vai desgastar o metal. Ok? Essa é uma ideia básica. Em outras palavras, é o ataque de algum agente químico diretamente sobre determinado material, que pode ou não ser um metal. Ela não precisa da presença de água e não há transferência de elétron, como na corrosão eletroquímica. Não há necessidade. É o ataque, então, de uma espécie ao metal. Tá? Um ácido, um solvente, direto sobre o material. Eu falei solvente em se tratando de não metal, mas no caso de um metal pode ser um ácido, ok? Ou o oxigênio extremamente quente sobre uma peça de aço que vai ocasionar a corrosão. Algo semelhante que acontece com algumas peças da churrasqueira, com o decorrer do tempo, vai havendo desgaste do material metálico da churrasqueira. Então, olha aqui, ó, pode ou não ser um metal. Ela não precisa de presença de água, nós já falamos sobre isso. E não há transferência de elétron. Só vai haver transferência de elétron na corrosão eletroquímica e não na corrosão química. Tá vendo? Não há transferência de elétron como na corrosão eletroquímica. Olha aí, casos típicos. Solventes ou agentes oxidantes podem quebrar macromoléculas de polímeros. Então, eu posso ter solvente que ataquem diretamente estruturas poliméricas, plásticos e borrachas, destruindo, degradando, corroendo. É um processo de corrosão
na ausência de água e não necessariamente alta temperatura. Outro exemplo, o ácido sulfúrico corrói o zinco metálico. O melhor ataque aqui é a temperatura elevada, mas não é necessário. A temperatura vai acelerar o processo, mas não há fluxo de elétron, não há corrente elétrica, não há pilha. Concreto armado, o concreto de construções pode sofrer corrosão com o passar do tempo por agentes poluentes. Uma estrutura de concreto, num ambiente muito poluído, o ácido clorídrico presente no ar e os sulfatos, entre outros, podem atacar e devem atacar no decorrer do tempo o concreto, esfarelando ele. O concreto vai perdendo a vida útil. Ok, pessoal? A nossa ideia básica é essa. Eu espero que vocês tenham captado até aqui o que nós precisamos sobre corrosão. Tá certo? Vamos, na próxima aula, avançar um pouco mais nessas ideias que, como eu disse, não envolve mais eletrólise nem eletroquímica, mas consequência disso. Ok, pessoal? E um grande abraço e até a próxima.